Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Hélio Tatsui e eu estou aqui para mais uma aula com todos vocês. Na aula de hoje eu vou falar sobre os fundamentos do negócio todo profissional de marketing multinível ele deve passar. Vamos lá? Para a gente começar, amigos, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a etapa da vida a educação é mais importante? Óbvio que se você dividir a nossa vida em 3 etapas, são elas a infância, a adolescência e a fase adulta, eu te pergunto, qual é a etapa da vida a educação é mais importante? É isso aí, se você respondeu infância, você acertou. A infância é a fase mais importante que existe no processo de educação de qualquer ser humano, em todas as culturas, seja você um brasileiro, um americano, um europeu, sempre a fase da infância é a fase que mais você deve ficar atento ao processo de educação de um ser humano. Agora, se tratando de marketing multinível, quais são as etapas da vida de um profissional de marketing multinível? Eu diria para você que na construção de uma rede, ela passaria também da mesma forma que pela vida, nós poderíamos dividir em 3 etapas. A etapa em que sua rede é uma startup, o momento em que ela está começando, depois ela entra numa fase que eu chamo de ramp-up, que cria aquela pequena rampazinha, ou seja, as primeiras pessoas começam a entrar na sua rede e depois o que nós desejamos é a terceira etapa, que é o crescimento sustentável. Óbvio que nem sempre acontece o crescimento sustentável e é exatamente por isso que eu estou fazendo essa aula, gravando esse áudio para que você entenda como é que você chega no crescimento sustentável. É a terceira etapa, é o que todo mundo deseja, só que é o que nem sempre acontece. Por quê? Porque muitas vezes o profissional de marketing multinível esquece das etapas anteriores. E aí eu te pergunto, qual é a etapa da vida no marketing multinível mais importante? É a fase startup? É a fase ramp-up? Ou é o crescimento sustentável, aquilo que todo mundo quer? Óbvio, novamente, se você respondeu startup, você acertou exatamente. A fase da vida em marketing multinível mais importante é a fase startup. É quando a sua rede está começando, é quando você está iniciando o processo de formação da rede. Da mesma forma que a vida, construir uma rede também passa pelas 3 etapas. Na vida, a infância, a adolescência e adultos são as 3 fases. Na rede, na construção de uma rede, é a fase startup, ramp-up e crescimento sustentável. E aí, amigos, diria para vocês que, bem como na vida, não adianta você... Óbvio que todos gostariam de ter um adulto educado, um jovem, um adolescente correto, que compartilha de bons valores. É óbvio que a gente quer isso na vida. É óbvio que também na rede eu quero crescer de forma sustentável, eu quero criar uma rampa de crescimento da minha rede de distribuidores. Só que o que passa é que, da mesma forma que na vida muitos não se preocupam com a educação básica, na rede também acontece a mesma coisa. Então eu diria para vocês que se você quer ter um grande adulto, você deve se preocupar com ele ainda quando criança, porque é quando criança, ele está na sua fase de infância, que é a parte mais importante, Não adianta você querer ensinar bons modos, ensinar a pedir por favor, com licença, desculpa, ou seja, toda aquela base de valores que a família tem, não adianta você querer ensinar ele com 15 anos, perdão,
Talvez não é que não adianta, mas se você pensar em educação básica, não é com 15 anos que você vai ensinar. Você vai ensinar ele quando é bem pequenininho ainda. E na rede é a mesma coisa, né? Depois que ele cresceu, ele virou um adolescente, né? A sua rede virou um adolescente, já fica bem mais difícil educar. Não estou dizendo que não tem conserto, mas às vezes você vai ter uma dificuldade muito maior de corrigir. Agora, se você tomar um cuidado na fase de infância, na construção da sua rede, você tomar cuidado com essa base, né? Esse básico é muito importante, tá bom? Então vamos lá? Vamos seguir então quais são os ensinamentos básicos da infância. Fazendo uma analogia com a infância, eu diria para você o que é básico, né? Uma criança, quando ela entra na escola, né? Vamos falar o básico da educação, né? A educação acadêmica, né? Eu diria para vocês que primeiro nós teríamos a educação de pai e mãe, né? Aquilo que papai e mamãe fala para nós quando nós somos criança. E a hora que a gente entra na escola, a gente aprende a ler e escrever. Aprendemos as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. É isso que nós aprendemos quando nós somos ainda criança, quando nós estamos começando o nosso processo de alfabetização. Então, amigos, o que eu quero dizer a vocês? Que também, da mesma forma que na vida, né, você tem que aprender o básico, eu te pergunto, quais são os ensinamentos básicos do marketing multinível? Eu diria para vocês, isso é uma opinião, não significa que eu estou certo nem que eu estou errado, mas a experiência me diz o seguinte, que o básico do multinível é a capacidade que o indivíduo tem de recrutar, a capacidade que ele tem de treinar essas pessoas pelo qual ele recruta e a capacidade de vender, né? Eu diria para vocês que essas 3 habilidades, né? Essas 3 capacidades é o conhecimento básico para uma pessoa desempenhar a profissão de marketing multinível. Pessoas que não sabem recrutar, pessoas que não sabem treinar ou pessoas que não sabem vender, dificilmente vão ter sucesso no marketing multinível. Então, eu diria para vocês que se atentar a esse conhecimento básico é o mais importante na fase de startup, né? Então, da mesma forma que eu não ensino quando uma criança está começando o seu processo de alfabetização, né? Eu não ensino em matemática, eu não ensino álgebra, eu não ensino trigonometria, eu não vou falar de seno, cosseno, nada disso, né? É a mesma coisa. No marketing multinível, eu também não vou falar de matérias mais avançadas, ensinar a fazer convite frio, ensinar técnicas de liderança, ensinar gestão de equipe de vendas. Não, na fase no qual nós estamos na fase startup, ou seja, eu olho o indivíduo e olho para ele dizendo o seguinte, eu tenho que passar para ele o conhecimento mais básico, o básico do básico do básico do básico, tá bem? Então vamos lá, o que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender, eu vou passar com vocês conceitos, metodologias, vou falar no passo a passo, vou falar do conhecimento básico, me aprofundando um pouco mais nesses temas, né, que é a capacidade de recrutar, treinar e vender. Para mim, esse conteúdo que nós vamos passar, para mim seria o conteúdo mais importante na construção de uma rede poderosa e vitoriosa. Ela é, sem dúvida nenhuma, a fase mais importante do negócio, que é a fase startup, tá bom? Então vamos lá? Eu quero agora, em primeiro momento, que vocês entendam o que significa, o que é o multinível, né? Porque multinível, ele não é tudo igual. Multinível, ele é diferente de um multinível para outro. Agora, eu gostaria de elencar aqui essa visão que vocês vão ter e que eu vou passar a vocês. É uma visão minha, do Hélio. E, de novo, não significa que eu estou certo. É só uma forma de enxergar,
Então, por que eu acho muito importante você entender os tipos de multinível que existem? Por quê? Porque você tem que fazer uma opção na entrada. E você fazer uma opção por aquilo que é, não por aquilo que as pessoas falam para você. E você deve ter fundamentos técnicos para decidir que tipo de empresa de multinível você deveria fazer. Tá bom? Então, eu criei uma matriz, uma pequena matriz com 3 itens que diferencia uma empresa de multinível de uma outra empresa de multinível. E isso tem a ver com o perfil de empresa que você escolheu para trabalhar, para você entender o que é, e depois vai servir também como um driving, como um direcionamento que você dá para o seu trabalho. Porque um tipo de empresa de multinível, as empresas de multinível, elas não são todas iguais, elas são diferentes de uma para outra, entenderam? E essas diferenças é que você tem que entender. Então vamos lá, quais são, você entendendo isso, o que muda para você? O que muda é, você vai entender que tipo de empresa você escolheu e aí você vai dizer se isso está de acordo com o seu perfil, com a sua expectativa, com aquilo que você quer fazer em termos de negócio, bem como depois vai te dar um direcionamento, um driving para o modelo de operação. Como é que funciona esse modelo na prática, no campo? Basicamente, eu dividi aqui em 2 perfis de empresa de multinível. Óbvio que por natureza, toda empresa de multinível, ele é uma empresa de venda direta. Empresas legítimas de marketing multinível são também companhias de venda direta. Todavia, para facilitar uma melhor compreensão sua, eu separei em 2 perfis de empresas de multinível. E esse perfil está mais relacionado ao foco da companhia. E esse foco da companhia é que define o modelo, o modus operandi, o modelo que você vai operar na prática para alinhar suas expectativas versus os esforços que você tem que fazer, tá bom? Então vamos lá. Para mim existem basicamente 2 perfis de multinível no Brasil. Um com um perfil focado na venda direta e um outro perfil focado naquilo que nós chamamos de consumo inteligente. O que eu quero dizer é, não significa que empresas de consumo inteligente não tenham venda direta. E também não significa dizer que empresas de venda direta não tenham o consumo inteligente. O que eu quero dizer é que a empresa ela tem um viés mais forte para um tipo de multinível. E esses 2 vieses que eu coloco é a venda direta e o consumo inteligente. Vamos entender o que é uma empresa de multinível com foco em venda direta. Tem 3 características que diferenciam uma da outra. Empresa de venda direta, primeiro, ela tem foco no sellout. O que significa isso? Que empresas de venda direta, o seu foco é venda ao consumidor final. Tá claro? E na empresa de consumo inteligente? Na empresa de consumo inteligente, o foco dela é sell-in. O que é sell-in? É venda para o afiliado, é venda para o consultor. De novo, não significa dizer que a empresa de consumo inteligente não tenha venda direta ou vice-versa, né? Significa dizer que o foco dela, de uma empresa de consumo inteligente, ele está mais voltado à venda para o consultor, para o afiliado, do que para o consumidor final. Tá bem? Segunda característica que diferencia uma da outra é que na venda direta, normalmente uma empresa com foco em venda direta, ela é especialista, né? E numa empresa de consumo inteligente, ela é generalista. E a terceira característica que diferencia é que na empresa de venda direta,
a ativação mensal, ou seja, o volume de compras que o distribuidor ele tem que efetuar é um volume de compras mais alto. Então ela tem na empresa de venda direta uma característica, na sua maioria, de ter ativação mensal alta. E numa empresa de consumo inteligente? Numa empresa de consumo inteligente, a ativação mensal ela tem uma característica de ter uma ativação mensal mais baixa. Entenda que esta comparação não é para dizer o que é melhor do que é pior. De forma nenhuma é para colocar numa situação onde você fala é melhor ou é pior. Não, eu estou colocando numa situação para que você entenda que tipo de operação, que tipo de desmembramento isso tem na operação e nas suas expectativas fazendo marketing multinível. Então vamos lá. Em resumo, a venda direta é focada em sellout, venda consumidor. Normalmente ela tem perfil de especialista e ativação mensal alta. A empresa de consumo inteligente é focado na venda para o afiliado, tem perfil generalista e ativação mensal baixa. O que significa dizer na empresa de venda direta? Normalmente, empresas de venda direta, vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil pelo nome da companhia, né? E lembrando que eu estou citando o nome como um exemplo, não é para denigrir ou para falar mal ou para rebaixar ou para qualificar melhor qualquer empresa. De forma alguma, é só para exemplificar. E isso também, volto de novo a falar, não significa que eu estou certo. É a minha visão que eu estou compartilhando com vocês. Serviu, beleza, põe para dentro do teu ouvido, digere isso e utiliza. Não serviu, beleza, descarta e joga fora, tá bom? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui uma empresa de venda direta, um exemplo de uma empresa de venda direta. Herbalife. Aí você vai ver que a Herbalife ela tem foco no consumidor final. Você vai ver que ela quer vender para o consumidor final. O que é o espaço saúde da Herbalife? É uma forma de você vender o teu produto a granel, né? Então, o usuário dos produtos Herbalife entra lá e toma o seu shake. Essa venda é para quem? Para consumidor final, né? Segunda característica da Herbalife, ela é especialista, né? É especialista. Especialista em quê? Né? A maioria conhece. Ela é especialista em nutrição, né? E a ativação mensal dela? A ativação mensal tem que ser uma ativação mensal alta. Né? No caso Herbalife, salvo, eu posso até estar enganado, tá? Mas a ativação mensal dela está próximo ali dos R$10.000, né? E aí você vai dizer, por que tem ativação mensal alta? Por que ela é especialista? Porque ela é venda no consumidor final. Porque você vai ver a estruturação do plano de marketing desta companhia. Ela é uma companhia que ela privilegia principalmente os ganhos, os maiores ganhos nas posições mais altas no teu plano de qualificação. E as posições mais baixas tem que ganhar dinheiro com a venda direta. Então, quem não vende diretamente na Herbalife tem grandes problemas. Né? Por quê? Porque o ganho de quem está entrando para fazer rede é muito pequeno. O ganho maior está na venda direta. Se você pegar, vamos pegar outra, Nippon Flex, né? Que é colchão também, grande player do mercado. Venda para quem? Consumidor final. Especialista. Especialista no quê? Produtos terapêuticos. E ativação mensal? Ativação mensal é alta. Por quê? Porque ela foca na venda direta. Por exemplo, eu tenho uma companhia chamada Roquem, que é uma companhia de venda de filtro d'água. Uma época eu operei no multinível, né? Qual que era a ativação mensal dela? Você tinha que vender 4 filtros de água. 4 filtros de água, se fosse hoje, seria R$4.800. Né? Ela era especialista no quê? Especialista em filtro de água. Vendendo para quem? Para consumidor final. E por que tem que ser especialista? Porque se não for especialista, não vende. Né? Então vamos pegar outra agora do lado do consumo inteligente. Consumo inteligente, vamos pegar um exemplo. A maior do setor, Rinode.
Essa é, de novo, uma opinião. Eu já vi vários líderes falando que é uma empresa de venda direta. E de fato é uma empresa de venda direta. Só que ela tem um viés muito mais forte para consumo inteligente. A venda é sell-in, é venda para afiliado. O perfil dela é generalista e a ativação mensal é baixa. Por que ela tem que ser generalista? Porque não dá para ser especialista, né? A Rinode, ora está vendendo chá, ora está vendendo perfumaria, ora está vendendo água de coco, ora está vendendo café. Então, com uma gama de produtos, uma diversidade tão grande de produto, não tem como os seus afiliados, os seus distribuidores serem especialistas. Não dá, né? Por quê? Ninguém consegue absorver. Desculpa, ninguém não. A grande maioria não consegue ser bom para vender tudo. Ele tem que saber falar de café, tem que saber falar de água de coco, tem que saber falar de perfume, tem que saber falar de nutrição, né? A pessoa não consegue. E por que a ativação mensal ela tem que ser baixa? Normalmente ela é baixa. Por quê? Porque é muito mais voltado para o seu consumo pessoal do que para a venda direta. Aí você vai falar para mim, mas tem venda direta? Eu sei que tem venda direta na própria Rinode, mas a grande massa é a parte de consumo inteligente, não é venda direta. Tem as pessoas que compram um pouquinho mais? Tem, mas não é a maioria. A maioria entra para fazer rede. Tanto é que a distribuição dos bônus são bônus muito agressivos no curto prazo, curtíssimo prazo. Então você vai ver pessoas batendo com 30 dias, 60 dias, 90 dias a posição de diamante, batendo bônus de 5 mil, 10 mil reais num curtíssimo espaço de tempo. Por quê? Porque o foco de uma empresa de consumo inteligente é fazer rede. Rede é o foco de uma empresa de consumo inteligente. Não é a venda direta. Então, se você quer ganhar dinheiro, em resumo, se você quer ganhar dinheiro no presente, precisa ter uma renda, sei lá, hipotético, tá bom? De 5 mil, 10 mil reais imediatamente, vá trabalhar numa empresa como Herbalife, uma empresa como Nipponflex, né? Ou vá trabalhar em empresas que privilegiam o ganho imediato, o ganho da venda direta. Por quê? Porque empresa de consumo inteligente, os volumes são baixos e o que ela privilegia é a formação de rede, né? Então, não é para quem quer ganhar, empresa de consumo inteligente, não é para quem quer ganhar e já precisa ganhar já de imediato 5 mil, 10 mil reais. Mas Hélio, tem gente que pega os perfumes lá da Rinode, da Inove Life, ou mesmo da HK Club, que é minha empresa, e sai vendendo. Eu sei que tem, mas isso é uma exceção, ou seja, é uma minoria frente ao todo. A maior parte das pessoas trabalham com consumo inteligente, com ativação mensal baixa. E o propósito das pessoas que fazem consumo inteligente é fazer rede. Esse é um negócio. E quem trabalha com a venda direta, ele quer ter um ganho imediato muito rápido. É isso. Então, quando você passa a entender esses dois tipos de empresa de multinível, venda direta ou consumo inteligente, agora você tem que avaliar o seu perfil. Qual é o teu perfil? Teu perfil está mais voltado para a venda direta ou está mais voltado para o consumo inteligente? Né? Agora, outra coisa que você tem que observar também. Poxa vida, eu trabalho, não quero largar do meu emprego. Vou para uma empresa de venda direta ou vou para uma empresa de consumo inteligente? Eu quero largar tudo e começar a ganhar dinheiro agora numa empresa de multinível. Ótimo, então vá para uma empresa que privilegia o ganho imediato, porque senão você ficar esperando bônus vai demorar e aí até lá você vai passar por dificuldade financeira. Não, eu tenho meu trabalho e eu quero fazer part-time, eu quero fazer no meu tempo paralelo, quero construir um negócio paralelo, mas que me dê perspectiva de grandes ganhos e eu não quero ser vendedor, eu quero montar um negócio de vendas diretas, mas eu não quero ser
vendedor de porta a porta de perfume, ou mesmo no meu caso, por exemplo, que eu tenho empresa de aparelho de tratamento de água, de filtro d'água. Eu não quero ser vendedor de filtro d'água. Ótimo, então vá trabalhar numa empresa de consumo inteligente. Entenderam, amigos? Então, isso é o perfil, esses são os dois perfis. Companhia de venda direta, companhia de consumo inteligente. Então agora você sabe, para o teu perfil, que se encaixa melhor? Empresa de venda direta, consumo inteligente? Para a tua condição profissional, o que se encaixa melhor? Você quer ganhar em presente já? Ou você pode ganhar futuramente, né? Você quer ganhar mais pela venda direta ou você quer ganhar mais pelo bônus? E é isso que você tem que entender. E aí é a hora que, na prática, o desmembramento disso da operação que vai fazer uma grande diferença. Tá claro, meus amigos? Vamos lá, então, agora, no próximo áudio, eu quero falar para vocês sobre os 4 fundamentos do negócio HK Club, porque eu não estou trabalhando só multinível de todas as empresas. Estou explicando para você de forma generalista o que é multinível, mas eu quero explicar para você o que é o negócio da HK Club, trazendo para vocês os 4 fundamentos do negócio HK Club. Tá bom? Vamos pro próximo?